Portal de Notícia Catu Arretado, de Olho no Cariri, encontra-se no Sesc Centro de Campina Grande para acompanhar o lançamento do livro de Bruno Gaudêncio, historiador e escritor. Nesta obra, a história da Rainha da Borborema ganha vida por meio de uma narrativa leve, didática e, ao mesmo tempo, fiel aos marcos políticos e sociais que moldaram o município de Campina Grande durante décadas. Em parceria com a editora Marinho, a editora Marinho, em parceria com a tradicional Livraria de Luiz, tem o prazer de apresentar sua mais recente publicação, Campina Grande, uma cidade em quadrinhos, com textos escritos de Bruno Gaudêncio e ilustrações de Edi Guedes, que também é quadrinista, não é? Qual é a importância desse livro, que foi ilustrado por você, para a memória e história local de Campina Grande, já que é um livro didático que tem muito a contribuir com a educação, não só de Campina Grande, mas também da Paraíba? Bom, como você mesmo falou, é um livro totalmente didático, de fácil acesso, de fácil leitura. É um livro que deve estar nas escolas. E como quadrinho, é um livro cheio de imagens, o que torna a leitura mais agradável, principalmente para o infantil juvenil, infantil. E é um livro muito importante tanto para a história da cidade como para a história da Paraíba, né? Começamos com o primeiro, que foi de João Pessoa, e agora estamos em Campina Grande, lançando aí esse projeto pela editora Tamarindo. E é aconselhável que todos leiam e que conheçam sua história. Às vezes pensamos que conhecemos nossa história, mas quando começamos a ler, percebemos que não conhecemos nada de fato. Então, é de suma importância ler esse quadrinho de Campina Grande. E Bruno o tornou ainda mais fácil de ler. E para mim se tornou mais fácil de desenhar, porque Bruno é um bom escritor e roteirista. Agradecer ao Edi Guedes, que já falou aqui, tudo que é uma parceria, é um conjunto, eu sempre digo, né? O roteirista é um detalhe, o ilustrador é um detalhe, quando os dois se juntam, vira uma coisa, né? Vira um produto. E eu acho que a gente teve uma sintonia muito boa, muito bacana, né? A cada imagem que ele me enviava no processo, eu ficava em êxtase, porque eu disse, caramba, que bom que eu vou ter um ilustrador desse naipe no meu trabalho, né? E eu ficava encantado com cada imagem que ele me enviava, né? E ele, com a sua expertise, como um leitor, como alguém que já trabalhou, inclusive, com projetos não só aqui da Paraíba, mas até internacional, ele tinha também outros conhecimentos ligados à linguagem do quadrinho, então foi um grande aprendizagem dos dois, né? Ele aprendendo sobre Campina e eu aprendendo cada vez mais sobre a linguagem do quadrinho. E ao meu lado, estou com o historiador e escritor Bruno Gaudêncio. Bruno Gaudêncio, qual é o sentimento de hoje estar na Rainha da Borborema, lançando um livro que narra a história de Campina Grande através de suas narrativas e que não foge dos seus marcos políticos, sociais, durante décadas de Campina Grande? A sensação é maravilhosa, né? Tentar dar uma colaboração à história de Campina Grande, tendo um elemento tão importante que é a ilustração, né? É uma espécie de história ilustrada de Campina Grande, desde os primórdios até a contemporaneidade, tendo alguns recortes, né, de âmbito social, político e econômico. E é uma tentativa de levar, talvez, para o grande público, né, que nós sabemos a importância que os quadrinhos têm na formação, como leitor, né, para a sociedade. Acho que muitos de nós, que somos leitores hoje, devemos muito aos quadrinhos, aos HQs, como são chamados, e não é diferente. Então, acho que faltava para o grande público uma produção que trabalhasse essa visão entre a imagem e o texto, né? Eu fiquei muito feliz na parceria com Edi Guedes, que é o ilustrador, para tentar mostrar para Campina Grande um pouco da sua história, né? A gente às vezes vive na cidade, mas não tem uma noção histórica, uma consciência histórica. Eu acho que esse material ele visa justamente isso, né? Dar uma colaboração nesse sentido, levar para as crianças, para os adolescentes, para os adultos também, né? Trazer elementos da nossa história e ricamente ilustrado, né? Eu acho que o grande diferencial desse trabalho é justamente esse. Estamos no Sesc de Campina Grande e ao meu lado eu estou com Teles Farias, que é presidente da Academia de Letras de Campina Grande. Qual a importância desse lançamento desse livro que está sendo lançado hoje para a memória e história local e para a literatura na área da educação?
É de suma importância, porque o livro de Bruno Gaudêncio é um livro que traz a história de Campina Grande numa linguagem nova, numa linguagem inovadora. O Quadrinhos, ilustrado por Ed Guedes, o livro conta a história de Campina Grande de forma lúdica, de forma simples e de forma acessível para as crianças, os adolescentes e também para o público adulto, que pode mergulhar e conhecer mais sobre a nossa querida e amada Campina Grande. Estou acompanhando aqui o lançamento do livro, né, intitulado Sobre a História de Campina Grande, a Campina Grande em Quadrinhos, e ao meu lado eu estou com o presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, Vanderlei de Brito, que também está prestigiando, né, o lançamento do livro do historiador e escritor Bruno Gaudêncio. Professor, qual é a avaliação que o senhor faz desse livro, a importância e o impacto desse lançamento desse livro, que é um livro que traz uma narrativa didática, que não foge, na verdade, dos seus impactos sociais, políticos e econômicos para Campina Grande? Eu acho que Bruno Gaudêncio foi muito feliz nesse momento de fazer esse trabalho, porque ele tem um veio didático. Isso é muito interessante, né? Então, a história de Campina Grande ficar didática para que as crianças, os jovens, adolescentes de Campina Grande comecem a criar esse ufanismo pela cidade, que é tão típico das pessoas, de todo campinense mais velho. Então, a gente manter na sociedade campinense essa ideia de ufanismo, de gostar da cidade, de procurar entender as raízes da história de Campina Grande. Então, eu acho que foi muito feliz, eu não tive tempo de ler, claro, mas já vi algumas imagens, já comecei a achar interessante, porque a gente que é de Campina Grande tem todo esse prazer de ver, né? E pela primeira vez que aparece uma história de Campina Grande de quadrinhos. Então, parabéns a Bruno Gaudêncio, parabéns a Campina Grande por mais esse presente para a sua memória. Que fez a diagramação, que fez a revisão, quer dizer, o Martinho. Então, fizeram esse trabalho, que é um trabalho em conjunto, né? Até chegar na gráfica e principalmente chegar até vocês, os leitores. Eu agradeço a todos que compareceram hoje e que vocês expandam isso para os seus filhos, para todos. Tirem as crianças da tela, quadrinhos tem anti-estresse, desenvolve a mente. E é isso. Obrigado.